Olá, tudo bem? Título 5 dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Vamos aí para o capítulo 3, que vai falar da educação profissional. Nesta aula estaremos falando da educação profissional e tecnológica. Esta aula, uma aula teórica, pegando aí, analisando os artigos, os pontos em que pode cair nas questões de concurso, mas teremos a aula também de resoluções de questões. Então vamos lá. Artigo 39. Educação profissional e tecnológica. Nós estamos falando aqui da educação profissional e tecnológica, que está presente no artigo 39. No cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho da ciência e da tecnologia. Se você voltar lá para os primeiros artigos, primeiro e o segundo, vai dizer que a educação ela deve estar vinculada ao mundo do trabalho. No artigo 2º, que o educando ele deve ser preparado para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Por isso, por esta razão, que neste artigo 39, ele vem dizer que a educação profissional e tecnológica ela deve se integrar aos diferentes níveis que nós já vimos e modalidades de educação. Parágrafo 1º do artigo 39. Os cursos de educação profissional e tecnológica, olha aqui, poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observando as normas de respectivo sistema e nível de ensino. Então, se você for lá no catálogo de cursos tecnológicos, ou cursos técnicos, você vai ver que eles estão organizados por eixos. Mas como o próprio parágrafo do artigo 39 diz, não é obrigatório. Certo? Eles poderão ser organizados por eixos tecnológicos. Ok? Parágrafo 2º. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos. Vamos aqui quais os cursos da educação profissional e tecnológica. Fique atento a esses cursos. Vamos lá. Inciso 1º. De formação inicial e continuada ou qualificação profissional. Nós estamos falando aqui dos cursos FIC, Formação Inicial e Continuada, ou cursos com objetivo de qualificação profissional. Esses cursos têm o objetivo de qualificar o cidadão para que ele tenha um determinado conhecimento para alguma profissão, para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho ou seja elevado o seu nível de conhecimento em determinada área. Esse é o objetivo dos cursos FIC. Inciso 2. De educação profissional técnica de nível médio. Nós já vimos esse tipo de curso, né? De educação profissional técnica de nível médio e de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Aqui nós temos os cursos técnicos de nível médio e aqui os cursos tecnológicos de graduação e pós-graduação de nível superior. Ok? Parágrafo 3º. Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão no que concerne a objetivos, características e duração de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. E esses cursos aqui, eles têm um maior rigor. Eles precisam do reconhecimento do MEC, precisam estar de acordo com as diretrizes curriculares nacionais que são estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação. Então, eles são um pouco mais elevados seus níveis de capacitação, porque existe toda uma sistemática mais aperfeiçoada, em resumo. Artigo 40.
A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Em resumo, a educação profissional pode acontecer aonde? É o que diz esse artigo 40, né? Ela pode estar articulada com o ensino regular, ela pode estar de acordo com algumas estratégias de educação continuada, exemplo, curso de extensões, né, os cursos FICs, e em instituições especializadas ou acontecer em ambiente de trabalho. Okay? De repente, a empresa quer qualificar os funcionários, então ela oferece aí um curso profissional tecnológico. Como eu falei, tudo isso existe aí uma sistemática, né, para esses cursos. Artigo 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. Bem claro o que está dizendo aqui no artigo 41. No artigo 42, as instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais abertos à comunidade, condicionado à matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. O que ele quer dizer nesse artigo 42 é que as instituições de educação profissional e tecnológica, elas vão oferecer cursos que a comunidade pode participar. São os chamados cursos de extensões. Ou os cursos FICs, né, que nós já vimos aí, os cursos FICs, que são cursos de formação inicial e continuada. E eles são abertos para a comunidade. Para isso vai haver matrícula e depende da quantidade de vagas.